Bem-vinda a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Bom dia, alegria! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Por Essência. Hoje eu quero trazer-te um tema que confesso que para mim é algo que eu já não faço há algum tempo. E senti a necessidade de trazer este tema hoje porque de há uns dias para cá na minha mente tem surgido uma frase que diz: Mariana, está na altura de voltares a fazer isto novamente, mas agora de forma diferente. Então eu hoje quero falar-te de afirmações positivas. Esta é provavelmente a ferramenta dentro do mundo da lei da atração que é mais usada. E eu confesso que foi a primeira coisa que eu comecei, ou a primeira ferramenta que eu comecei a usar quando o mundo da lei da atração entrou na minha vida. Eu penso que foi no episódio 1 que eu te falei que a minha mãe me tinha entregue um livro que é Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. E esse livro foi como eu descobri este mundo da lei da atração e as afirmações positivas. A Louise Hay fala muito das afirmações positivas, do trabalho com o espelho, de dizer afirmações positivas em frente ao espelho. Então, foi das primeiras ferramentas que eu aprendi e que eu comecei a aplicar, só que eu comecei a sentir que, ao longo dos anos, não fazia diferença eu usar afirmações ou não usar afirmações. Então, eu parei de usar afirmações e de há um tempo para cá, eu voltei a dizer algumas afirmações positivas, não de forma consistente, mas na maioria dos meus dias eu já digo algumas afirmações positivas e tenho sentido a necessidade de voltar a fazer um trabalho mais consciente com esta ferramenta, no sentido de ser algo mais consciente, na verdade a palavra é esta, no sentido de definir realmente afirmações para o meu dia-a-dia e tendo por base aquilo que eu desejo manifestar. Então, portanto, de alguma forma eu senti que era este o tema que eu queria trazer, como isto está muito presente neste momento na minha vida, senti que este era realmente um tema que eu gostaria de trazer para o podcast e espero que seja realmente útil para ti, tudo aquilo que eu vou partilhar contigo. Como eu estava a dizer, as afirmações positivas são das ferramentas mais usadas no mundo da lei da atração. No entanto, é também uma das ferramentas mais mal usadas. E digo-te isto por experiência, porque como mencionei há pouco, eu aplicava esta ferramenta no meu dia-a-dia, eu não via necessariamente grandes mudanças, mas a razão pela qual isso aconteceu eu já vou partilhar contigo mais à frente. E portanto lá está, nada mudava, eu sentia-me frustrada, sentia que aquilo que eu estava a dizer não era verdade, sentia na verdade que isso era impossível de acontecer, ou algo muito difícil. Eu não sei se tu já praticaste ou praticas afirmações positivas e se sentes o mesmo. Se sentires o mesmo, diz-me aqui nos comentários. E aquilo que eu percebi é que o problema não está nas afirmações que nós dizemos, é a forma como nós as dizemos, é a forma como nós usamos as afirmações que não é a correta. Então, o que é que são as afirmações? Que ferramenta é esta? As afirmações positivas, elas são frases que são escolhidas de forma consciente e que são repetidas com intenção. No fundo, elas são uma ferramenta que serve para reprogramar a nossa mente subconsciente. E há um ponto muito importante, que é: as afirmações não funcionam só porque nós as repetimos diariamente. Elas funcionam quando nós começamos a criar ou a mudar as nossas crenças interiores, aquelas crenças que nos estão a limitar, de forma a cultivar crenças mais potenciadoras. Ou seja, não é uma questão de tu dizeres frases bonitas, frases positivas, é sim sobre tu transformares aquilo em que acreditas. Começares a olhar para o mundo com crenças diferentes. E este aqui foi um dos meus maiores erros ao usar afirmações positivas, que é
não acreditar minimamente que aquilo que eu estou a dizer é verdade, ou sequer que isso é possível. Quando nós não acreditamos minimamente, nós não precisamos, quando começamos este trabalho de dizer afirmações positivas, nós não precisamos de acreditar sem a mínima dúvida, mas no mínimo é essencial nós acreditarmos que é possível, com o tempo que é possível. E para mim é um exemplo que eu costumo dar sempre, que eu acho que é um exemplo que ajuda a entender isto entre crenças e afirmações positivas, que é, imagina que a tua crença é, eu não consigo emagrecer, ou é difícil emagrecer, ou eu preciso fechar a boca para conseguir emagrecer. E a afirmação que tu escolhes dizer é, eu sou magra, eu sinto-me magra, eu emagreço com facilidade. Se tu realmente não acreditas nisto, ou se tu nem sequer acreditas que é possível emagrecer com facilidade, tu vais estar a criar resistência, porque vai acabar por existir um conflito interno. Tu estás a dizer uma coisa, mas o teu subconsciente acredita noutra, completamente oposta. Portanto, há aqui uma contradição. No fundo, tu sentes que aquilo que tu estás a afirmar é mentira, é difícil ou é impossível. E é por isso que as afirmações não resultam para a maioria das pessoas. Porque quando existe este conflito interno, não há alinhamento. E se não há alinhamento, nunca poderá haver uma mudança real. E claro, se não existe mudança real, a maioria de nós não vê realmente o mundo à nossa volta mudar, ou neste exemplo, se não vemos no espelho ou na balança alguma diferença, nós vamos sentir frustração, vamos duvidar ainda mais e vamos estar a criar resistência. E resistência é o oposto de fluidez. E para tu atraires aquilo que tu desejas, tu precisas de fluidez na tua vida. E tal como eu disse no episódio da visualização, no episódio 9, as afirmações são uma ferramenta que serve para reorganizar o teu estado interior. Aquilo que tu sentes e aquilo que tu acreditas. Porque quando tu estás a repetir uma afirmação, de forma consciente e com intenção, com emoção, tu estás a introduzir uma nova possibilidade na tua mente. No fundo, estás a criar novos caminhos neurais para essa possibilidade. Para que essa possibilidade se vá tornando cada vez mais verdadeira no teu interior. O que vais sentindo cada vez mais no teu interior que isso é verdade. Mas lá está. Essa possibilidade, ela realmente só se vai integrar no teu interior quando aquilo que tu dizes está minimamente coerente e alinhado com aquilo que tu acreditas. E o exemplo de uma afirmação para este tema do emagrecimento pode ser, por exemplo, a cada dia que passa eu sinto-me mais magra e elegante. Porque se tu fores a ver, tu olhas ao espelho, tu não te vês magra. Eu estou só a dar um exemplo, atenção. Tu não te sentes magra. Tu vais vestir as calças, não consegues apertar o botão, tu não te sentes magra e ficas frustrada. Portanto, tu dizeres eu sou magra não vai mudar nada. Mas se tu começares a introduzir no teu subconsciente a possibilidade de que é fácil emagreceres diariamente, ou seja, para ti é difícil de acreditar que tu emagreces da noite para o dia. Portanto, começa, que no fundo se calhar é aquilo que poderias desejar, não é? Mas começa com pouco. Começa por dizer que tu acreditas ou que tu confias que é possível tu ires emagrecendo de dia para dia. E aqui outro exemplo noutra área que também é muito problemática para a maioria das pessoas, que é a área financeira, a área do dinheiro. Não adianta tu dizeres, eu sou milionária, se aquilo que tu acreditas é que é difícil pagar as contas todos os meses, que nunca sobra dinheiro para nada. Então começa por dizer, eu abro-me à abundância financeira que o universo tem para mim. Porque tu não estás a dizer, ou tu não precisas de acreditar que tu já és milionária. Tu precisas sim de te abrir à abundância financeira. E com o tempo, tu vais começando a fortalecer esta crença de que realmente é possível tu teres mais dinheiro na tua vida, tu conseguires atrair mais dinheiro para a tua vida. No fundo, se tu pensares nas afirmações desta forma, tu vais estar a diminuir a resistência e vais permitir-te começar a acreditar em novas possibilidades, em possibilidades diferentes daquelas que a tua realidade te está a mostrar todos os dias. E eu sinto que o trabalho das afirmações é muito importante no início, quando queres manifestar algo diferente na tua vida. E eu comecei a perceber, especialmente agora nestas últimas semanas, que o trabalho das afirmações positivas
é essencial e pode ser realmente muito poderoso no início, quando tu estás a começar a trabalhar em ti para manifestares algo novo na tua vida. Especialmente se for algo que tu sentes ou vês como se estivesse lá em cima, num pedestal. Porque é algo que é difícil para ti, ou que tu sentes e acreditas que é difícil para ti. E então quando tu começas a fazer este trabalho de afirmações, tu vais começar a reprogramar o teu subconsciente, vais começar a mostrar ao teu sistema nervoso que esta é uma possibilidade para que isso que tu desejas comece a descer do pedestal, comece a ficar mais ao teu nível. E é por isso que no início, quando tu queres manifestar algo, este pode ser realmente um trabalho muito poderoso e pode fazer a diferença. Só que eu quero deixar aqui muito claro, e esta foi uma das razões pela qual eu deixei de fazer afirmações durante tanto tempo, é que as afirmações sozinhas, elas não resultam, elas não vão servir de nada. Isso eu garanto-te por experiência, eu posso garantir-te. No entanto, elas ajudam-te, como eu expliquei até aqui, a ires mudando aquilo em que tu acreditas. E quando tu começas a acreditar em algo diferente, tu vais começar a sentir-te de forma diferente. E quando tu mudas as tuas emoções, tu começas a agir de forma diferente. E assim tu consegues mudar a tua frequência vibracional. Começas a alinhar a tua vibração. E vais estar a dizer ao universo exatamente aquilo que tu queres. Ou seja, o universo, ele não entende português, nem qualquer outro idioma. A língua do universo é vibração. Portanto, a tua forma de comunicares com o universo e de lhe dizeres aquilo que tu queres não é com palavras, é com a frequência vibracional que tu estás a emitir. A energia que sai de ti é captada pelo universo. E quando o universo entende, é mais disso que ele te dá. Portanto, se tu disseres, lá está, o exemplo que eu dei há pouco, eu sou magra, mas no teu interior tu acreditas que não és magra, tu sentes que não és magra e tu tens comportamentos e ações de pessoas que não são magras, tu vais estar a emitir uma frequência vibracional baixa e vais estar a dizer ao universo, eu não sou magra. Portanto, o universo, aquilo que te vai dar é pessoas, situações, momentos que te vão mostrar que tu realmente não és magra. E como eu disse, este é só o exemplo que normalmente é sempre o primeiro exemplo que me vem à cabeça, especialmente estando a falar com mulheres. Mas isto serve para qualquer outra área da tua vida, para qualquer outra coisa que tu queiras atrair. É por isso que tu repetires afirmações positivas, mas continuares a duvidar, continuares com medo, continuares a criar esta resistência, a viver na falta, na escassez, na necessidade, a tua vibração vai continuar a ser de dúvida, de falta, de escassez e de necessidade, e é como estares a dizer ao universo, é mais dúvida, mais falta, mais escassez e mais necessidade que eu quero que tu me des. Mas se tu começares a dizer afirmações positivas e a sentires realmente confiança, leveza, abertura para novas possibilidades, para uma nova realidade, tu começas a mudar de dentro para fora e com o tempo a tua realidade, a realidade à tua volta vai começar a mudar também. Portanto, não é o que tu dizes, é a intenção com que dizes. É aquilo que tu sentes quando estás a dizer e é a forma como tu te comportas no teu dia-a-dia quando não estás a dizer essas afirmações, porque é o que eu digo, as afirmações são uma ferramenta complementar. Elas não funcionam feitas de forma isolada. Não funciona tu estares 5 minutos a dizer a mesma afirmação positiva e passares os restantes minutos do dia a sentires dúvida, a sentires medo, a sentires escassez e a viveres na falta, inconscientemente, porque este é o maior problema, é nós não termos a consciência disto. É essencial nós começarmos a ter consciência do que está no nosso subconsciente. E quando nós temos consciência disso, torna-se muito mais fácil nós conseguirmos mudar isso. A consciência é a base para tudo, no fundo. Aqui no mundo da lei da atração serve para tudo e é indispensável. E agora há aqui uma coisa que para mim foi muito importante e fez muito diferença ao usar afirmações positivas. E eu quero partilhar isto contigo porque acredito que pode realmente também fazer diferença contigo. Quando eu comecei a dizer afirmações, eu optei por dizer... na verdade, era aquilo que eu lia e aquilo que eu tinha aprendido no momento. Então eu dizia afirmações, eu sou, eu estou. Eu começava as minhas afirmações desta forma. E como tu já deves ter percebido... a emoção e a ação são algo fundamental.
no mundo da lei da atração. Tudo isto faz parte para tu conseguires o alinhamento vibracional, e tu já percebeste também com certeza, especialmente se tens ouvido todos os episódios até aqui, que o alinhamento vibracional é indispensável para tu atraires aquilo que tu desejas. Então, eu comecei a incluir nas minhas afirmações algo que representasse uma emoção positiva ou uma ação alinhada com aquilo que eu desejo atrair. E que ao mesmo tempo fosse fácil para mim eu acreditar. Ou seja, que não estivesse ali em conflito com as minhas crenças nem com o meu sistema nervoso. No sentido de isto é impossível, isto é difícil. Não. Eu comecei a dizer desta forma, a incluir emoções e ações alinhadas com aquilo que eu sentia ser possível para mim de acreditar, ser fácil. O nosso sistema nervoso, lá está, ele não está preparado para grandes mudanças, para mergulhar ali no mundo do desconhecido e nos aventurarmos. Então, aquilo que nós dizemos, que nós sentimos e que queremos acreditar, tem de ser fácil, porque dessa forma torna-se mais fácil para o nosso sistema nervoso de lidar, ok? E então, para te dar aqui alguns exemplos, eu comecei a dizer afirmações positivas que incluíssem eu sinto-me grata, por exemplo, ou eu sinto facilidade em. Comecei também a dizer eu confio X, eu confio Y. Comecei a dizer eu abro-me às infinitas possibilidades do universo. Esta é uma das afirmações que eu mais gosto de dizer quando me sinto muito perdida, muito confusa, quando parece que não sei qual é o próximo passo, quando sinto que perdi o rumo, a direção. Esta é uma das afirmações que eu mais gosto de dizer. Posso dizer também eu faço, eu aprendo, e experimenta começar realmente. Eu não sei se isto é algo que tu já fazes, mas eu no início não fazia, não tinha esta consciência. Então, se tu ainda não o fazes, experimenta incluir isto nas tuas afirmações, dizer as tuas afirmações desta forma. Repete com consciência, com emoção, emoções positivas, claro, e repete com confiança, porque o mais importante não é a quantidade de afirmações que tu dizes, mas sim a qualidade, no sentido de eu realmente acredito nisto, eu realmente sinto que isto é possível para mim. Se a resposta for sim, é isso que tu precisas continuar a dizer. Depois, quando tu escolhes alguma afirmação para dizer e começas a aplicar as afirmações com essa frase, observa e percebe se existe resistência ou não. Ou seja, tenta sentir se há algum desconforto interior, se tu sentes que não é verdade aquilo que tu estás a dizer, se há algum tipo de resistência deste género. E não ignores isso, porque se realmente houver, para de dizer essa afirmação, só vais estar a perder o teu tempo. Não continues a dizer só por dizer. Ajusta essa afirmação para algo que tu sintas ser mais verdadeiro para ti, ser mais possível para ti, para a tua vida neste momento. Algo alinhado contigo neste momento. Outra coisa é também evitares incluir o não ou o nunca nas afirmações que tu dizes. E também falares no futuro. Por exemplo, eu vou conseguir X mil euros. Não. Eu já consigo. Mensalmente eu consigo isto. E por último, mas não menos importante, integra aquilo que tu estás a dizer no teu dia-a-dia. Ou seja, não é só repetir as afirmações diariamente. É no teu dia-a-dia tu tornares-te na versão de ti que já tem isso, que já acredita nisso. É viveres de acordo com isso. É agires com intenção e de forma alinhada com aquilo que tu desejas atrair. E para terminar, há aqui um ponto que eu quero deixar muito claro. E na verdade já aconteceu quando te falei da visualização e vai acontecer sempre que eu te falar em alguma ferramenta neste mundo da lei da atração, que é nenhuma ferramenta, inclusive as afirmações, substituem o trabalho interior e profundo que tu precisas de fazer para atrair aquilo que tu desejas. As afirmações, elas não são um atalho ou uma fórmula mágica, elas são um complemento para acelerar os teus resultados. Porque se inconscientemente tu tens crenças limitantes enraizadas, as afirmações positivas elas não vão ser suficientes. Elas só se tornam numa ferramenta poderosa quando existe consciência e quando tu libertas, identificas primeiro que nada e depois libertas essas crenças.
que te estão a limitar e que te estão a manter presa à tua realidade atual. E se tu não sabes como fazer este trabalho interior mais profundo, eu neste momento estou a criar o curso Desbloqueia o Invisível, onde eu te guio neste trabalho. Eu vou deixar o link na descrição para tu entrares na lista de espera, caso estejas a ouvir este episódio no momento em que foi lançado. Se já ouvires posteriormente, eu depois mais tarde vou substituir o link para o curso diretamente, ok? Portanto, se tu sentes que até agora as afirmações positivas não têm funcionado contigo, é possível que seja porque tu tens estado a tentar convencer-te ou a forçar-te a acreditar em algo que não sentes ser verdade. Mas se tu começares a aplicar desta forma que eu te expliquei aqui neste episódio, tu vais começar a sentir-te de forma diferente e com o tempo a tua vida vai se tornando diferente também. Mas lembro-te mais uma vez que este é um complemento, não é um trabalho único para tu fazeres de forma isolada. E há aqui outra coisa que eu já me estava a esquecer de te dizer, que é, este é um processo que leva tempo. Tu não vais reprogramar o teu subconsciente de um minuto para o outro. Se tu realmente tens crenças limitantes muito enraizadas em ti e que tu as desconheces, tu não vais conseguir mudar a tua vida da noite para o dia. Este precisa de ser um trabalho consciente e tu precisas ter paciência no sentido de aceitares que leva tempo. Tu precisas de passar por esta mudança interior para que comeces a ver mudança à tua volta. E na realidade isto já é um tema para outro episódio que eu poderei fazer mais à frente. A verdadeira mudança não é a que está à tua volta. Quando tu parares de sentir necessidade que a realidade à tua volta mude, que as pessoas à tua volta mudem, que os cenários à tua volta mudem, que as tuas condições financeiras mudem, que o teu corpo mude. Quando tu deixares de sentir necessidade disto, para seres feliz, para estares bem, para te sentires completa, é quando realmente tu vais conseguir atrair tudo isso. Porque tu estás a mudar de dentro para fora. Quando tu deixas de sentir essa necessidade externa, é sinal que tu mudaste o teu interior. Quando tu te sentires feliz, independentemente do valor que tu tens no banco, esse valor vai começar a mudar. Quando tu estiveres plenamente confiante contigo mesma, a tua autoestima elevada, quando te sentires bem sozinha, a 100%, quando mudares toda a tua energia, é quando o exterior começa a mudar, é quando surge alguém, é quando surgem oportunidades. Portanto, este trabalho interior é normal que seja um trabalho que leve tempo. Não precisa de levar tempo, mas com todas as nossas crenças é normal levar tempo. Eu quero que tu tenhas consciência disto, que percebas isto e que aceites isto. Está tudo bem se levar tempo, mas é um trabalho que é indispensável, ok? Então, chegámos ao fim de mais um episódio. Espero realmente que este episódio tenha sido útil. Se tu gostaste, se te identificaste com alguma coisa, se realmente sentias que as afirmações positivas não estavam a resultar contigo, mas que aqui aprendeste algo diferente, deixa um comentário para eu saber, para eu continuar a fazer este tipo de partilhas. À medida que eu fui aprendendo sobre isto, foram coisas que foram começando a mudar a minha vida e que eu acredito que realmente podem mudar a tua. Portanto, diz-me se realmente foi útil aquilo que aprendeste aqui hoje e daqui a uns tempos, no fim de colocares em prática as afirmações desta forma, manda-me uma mensagem para o Instagram a contar e a partilhar a tua experiência, que eu vou adorar saber e ouvir. Desejo-te a continuação de uma ótima semana e um beijinho muito grande. Até ao próximo episódio. Namastê. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.